Olá meninas, eu vou ensinar hoje como lavar a máquina de lavar louças, a dishwasher. Primeiro que ela tem que estar vazia, né? Então a minha eu já esvaziei, né? A gente não pode lavar ela com coisas dentro. E aí a gente vai ver como que ela é. Por exemplo, a minha, ela tem duas partes que vem, né? E aí aqui eu posso ver que ela tem um encaixe e que ela solta, tá vendo? Então eu vou colocar ela aqui. E eu vou lavar como se eu estivesse lavando uma louça. Eu vou lavar com água e sabão. Perceba que a pia já está sem louça, pra eu garantir que não vou quebrar nenhum copo, nenhum prato, não vou sujar a louça com isso daqui, não vou estar com a minha pia desocupada. Você vê que esse daqui é maior do que a pia, mas eu vou dar um jeitinho de lavar e não molhar tudo aqui em volta. Essa parte aqui, ela já não vem toda. Ela para aqui, ó. Veja, eu não vou forçar porque ela não vem. Então não tem como eu tirar essa parte. Então eu vou passar um pano nessa parte, tá? Se tiver outras partes, às vezes esse daqui, ó, sai. Se tiver outras partes que saem, eu posso tirar, lavar na pia e trazer de volta. O que não sai, eu vou desinfetar com um pano. Um pano ou mesmo com a buchinha. Um pano ou a buchinha com água e sabão. Você vê que essa lava-louça aqui, ela não tem nada grudado, não tem nada encardido ou mofo. Então só um paninho já resolve. Eu vou limpar ela todinha, até lá atrás. Passar um pano, tudo. Mas o mais importante é o filtro. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui, a gente vai desencaixar. Eu estou sem luva, porque é a minha casa, mas eu aconselho vocês a usar luva sempre, sempre. Eu poderia usar luva aqui. Aqui fica essa água que ela às vezes fede. Ela tem um odor forte quando ela fica suja há muito tempo, né? O meu filtro até que não está tão ruim, porque regularmente eu limpo, mas eu lembro que a primeira vez que eu limpei, ele estava imundo, né? Que fica o resíduo da sujeira, o resíduo do sabão. Então a gente vai lavar ele na torneira. Não tem nada aqui. Mas às vezes tem outra peça, ó, essas peças aqui elas não saem, então eu vou lavar. Por exemplo, isso aqui, ó, não vou passar só um paninho, né? Isso aqui é gordura, tem que passar uma buchinha esfregando. Eu puxo, ela fecha. E aqui ela tem um compartimento pra eu pôr pra secar a louça, dar brilho e secar. É um líquidozinho que eu ponho e ele brilha e seca a louça, tá? Também, às vezes a pessoa não... Vejam, eu quero deixar esse filtro de molho. Eu vou fechar aqui a minha pia e vou colocar água quente, muito quente, e sabão. E quando a gente lava a pia, ou a lava-louça, ou alguma outra coisa assim que não seja a louça, a gente não lava com a mesma bucha que a gente está lavando a louça do cliente. Imagina você lavar essa gordura aqui com a mesma bucha que depois o cliente vai lavar um copo. Não é higiênico. Então, deixo de molho com água e sabão muito quente, água muito quente, e vou lavar essa parte. Veja, não tem nada para esfregar, então eu vou fazer assim, ó. Vou passar desse jeito mesmo. Então, para que você passe o sabão e já passe a água. Vai até uma metade, vira, enxágua, vai, vira e passa na outra metade. Você também pode. Na hora que você for usar a água, para enxaguar, você coloca a água um pouco mais morna, né? Para você não se queimar. E você também pode colocar um pano ou uma sacola ao redor da pia para não correr o risco da água cair no chão. Ou você pode proteger o chão do cliente também com um tapete, algo assim. Porque, vocês sabem, aqui no Canadá, o chão de madeira, quando é molhado, ele pode estufar e estragar. Então, a gente molha o menos possível. E se molhou, pega o papel, já enxuga imediatamente para não ter o risco de estufar. Fiz isso, vou reservar aqui. Posso estender um pano de prato, deixar escorrendo. E volto aqui para esse. Esse aqui eu vou ver o que dá para desmontar. Por exemplo, aquele não desmonta mais. Aquele aqui, se ele fosse outra peça, se ele saísse a outra peça, eu desmontaria e vou lavar ele. Se precisar, eu uso uma outra buchinha mais grossa, tipo um bombril,
e vou lavando e tirando toda essa carcaça aqui. Lavo por dentro, na lateral, vou lavando. Quanto mais ficar na água quente, melhor. Aí você vai ver que vai ter lugares que a bucha não vai alcançar. Por isso que é bom ter uma escovinha mais fina, que você pode também utilizar, mas lembrando que a bucha, a escovinha, tem que ter cores diferentes para não confundir com a escovinha e com a buchinha que você usa no banheiro, né? Mesmo que você saiba que não é a mesma, às vezes o cliente não sabe. E ele pode criar desconfiança, e às vezes nem te falar, mas achar que você tá usando a mesma bucha, a mesma escovinha, a mesma ferramenta. Queria mostrar pra vocês que tem algumas coisas grudadas lá no fundo. Lá no fundo, eu não tô conseguindo alcançar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar água bem quente. Vou deixar a água corrente chegar e derreter lá. Ela vai chegar lá no fundo e ela vai derreter essa gordura. A água quente. Mais uma vez, também cuidado para não queimar a mão. E vocês vão ver que essa gordura que tava aqui, ó, por exemplo, esse lado aqui, ó, que tá mais branco, essa gordura ela vai ser derretida pela água corrente. Isso pode ser também numa geladeira, que às vezes tá com alguma coisa grudada, a prateleira da geladeira tá com alguma coisa grudada. Você pode usar tanto o raspador quanto a água quente pra desgrudar. São técnicas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Eu acredito que quem tá na Sol tem o privilégio de aprender com pessoas ensinando. A gente vai aprendendo um com o outro. E eu vou em todas as partes que eu tô vendo essa gordura mais pegajosa e que as minhas ferramentas não alcançam. Eu posso deixar um pouco mais de tempo, já saiu bastante, mas eu posso deixar um pouco mais de tempo aqui de molho no sabão. Aí eu posso pôr bastante sabão. Inclusive eu posso até usar Clorox, não tem problema. Essas partes não tem problema porque o cliente ele não vai ter contato com isso daqui. Não é um copo ou alguma coisa assim, mas ainda que se um dia vocês precisarem tirar a mancha de algum copo com bleach, não tem problema. O mais importante é que vocês depois enxaguem bem. Então, eu vou deixar aqui, ó, uns 10, 20 minutos. Olha como a sujeira já tá detendo, já tá saindo. Vou deixar uns 10, 20 minutos e depois eu volto. Enquanto isso, eu vou cuidar dessa parte aqui. Eu não vou ensaboar muito, porque depois... Como que eu vou tirar essa água daqui de dentro, né, com sabão? Então, tá vendo, ó, essa bucha, ela está com sabão, mas eu não tô fazendo aquela espuma toda, porque quanto mais espuma, mais difícil de tirar depois, mais eu tenho que enxaguar. Pensa no cabelo de vocês, né? Quanto mais shampoo a gente põe, mais água a gente tem que colocar depois pra tirar o shampoo. E às vezes o shampoo até resseca o cabelo de tanto shampoo que a gente usa, então não é necessário, não é necessário usar tanto shampoo, é só o bastante, o suficiente pra gente desengordurar. Então aqui vai lavando todas as peças, como eu sempre falo, de cima pra baixo, não tá dando pra pegar muito bem, que eu estou gravando e limpando, mas é de cima pra baixo, vou fazendo todas as laterais. Olha, tá vendo esses cantinhos aqui, ó? Esses cantinhos que às vezes a gente ignora e depois fica com cheiro na louça. A louça é limpa pela lava-louça, mas ainda fica com aquele cheiro. Se você vê alguma coisa quebrada, danificada,
Por exemplo, aqui, ó. Aqui esse meu parece que tá quebradinho, não tenho certeza. Mas aí você faz o quê? Tira a foto, tá? Toda vez que você vê alguma coisa diferente do normal, tira a foto. Até antes de começar, pra dizer, olha, isso aqui já estava, não fui eu. Os cantinhos. E aqui a porta também, né? Aqui. Às vezes essa parte aqui tá com muito sabão encrostado. Essa parte aqui também, a gente vai tirando o excesso. Não tá saindo de jeito nenhum. Por exemplo, isso aqui não sai de jeito nenhum, deixa de molho. Deixa um pouquinho de Clorox, deixa um pouquinho de desinfetante até amolecer, depois você volta e esfrega. Não fica se matando de esfregar, deixa de molho, tá? E aí, cuidado com a madeira, por exemplo, aqui, ó, é madeira. Eu não vou passar nada molhado aqui na madeira. Para colocar as coisas de volta, eu vou passar um paninho para tirar aquele resíduo de sabão. Veja, eu podia também ter usado desengordurante. Quando a gente fala de gordura, a gente pode usar o desengordurante. A gente pode, ó, espirrar o desengordurante. Tudo aqui. E a gente também pode usar o desinfetante. Então, ó, eu posso espirrar direto, tá? E eu posso espirrar no pano. Mas eu particularmente só espirro no pano quando de jeito nenhum. Sei lá, uma madeira assim, que eu sei que se eu fizer isso aqui, que não é o caso dessa madeira, se eu fizer isso aqui, eu sei que o pano ele vai manchar. Então eu vou pôr bem pouquinho no meu pano e eu vou fazer isso. Se não, eu vou direto com o pano. Veja, o pano tá seco, ele não está molhado. Eu vou espirrar o produto com o pano seco e eu vou passar. E eu vou começar onde é mais seco. Então aqui, por exemplo, tá mais seco, certo? Tá mais seco do que a parte de baixo. Então vou passando o pano, tirando aquele produto, aquele desengordurante ou aquele sabão que eu coloquei. E vou. Onde eu passei a bucha, eu vou passar o pano também. Se estiver muito engordurado, ele vai ficar com umas manchas. Aí você vai e passa desengordurante ou detergente de novo. E vai. Você veja, eu não molhei o pano. Se o meu pano ficar molhado, eu tenho que ter um pano extra pra substituir o meu pano. Eu não preciso ficar usando pano molhado, porque pano molhado, ele deixa marcas. Tá? Então, e já tá ficando um cheiro maravilhoso. É o que eu falo pra vocês também sobre o cheiro. Às vezes a casa está super limpa, mas por não estar cheirosa, o cliente acha que não está tão limpa. Então, aproveite e coloque o desinfetante. Tem cliente que não gosta de cheiro. Então, use o produto que ele gosta. Úmido, ele não tá nem molhado, ele tá úmido. E para dar o acabamento, por exemplo, nessa porta, eu posso usar ou papel ou um pano seco. Estou usando a unha, mas não é o certo, tá? Vocês podem quebrar a unha, é perigoso quebrar a unha, vocês podem se machucar. Então, o certo, e também não é higiênico, o certo mesmo é uma ferramentazinha, uma pinça, né? Um raspadorzinho, ou como eu disse, deixar de molho. Mas esse daqui também é um detalhezinho, tá? Não tem nada crostado. É um detalhezinho, mas olha, se eu tiver uma pinça ou uma outra ferramentinha assim, aquele abridor de tinta que a gente encontrar na Dollarama, ele poderia tirar isso aqui também. Eu só vou voltar quando essa peça aqui estiver totalmente limpa, porque ela é a primeira que eu vou colocar. Olha, já desgrudou tudo aqui.
sei se vocês conseguem ver, mas já desgrudou. Meio nojento, mas faz parte. Aqui também, ó. E aí, com a água bem quente, eu vou abrir essa pia. Com a água bem quente, eu vou enxaguar. Algumas coisinhas aqui, já tá amolecido, vou tirar. Se não quiserem usar a buchinha nova de vocês, eu tenho várias buchinhas velhas que eu uso principalmente para deep clean, para esse tipo de limpeza, que eu sei que depois da limpeza eu vou descartar a buchinha. Então vocês podem também retirar comigo essas buchinhas, que eu sei que depois é para descarte, vocês nem precisam me devolver mais. É só para vocês não descartarem uma buchinha nova de vocês. Atenção aos detalhes. A própria água quente vai fazendo o serviço de tirar tudo. Se a torneira for aquela que tem extensor, é maravilhoso. Você pode pôr o extensor aqui dentro. Mas se não, você vai assim, ó. Um jeitinho. De novo, uma escovinha de dente aqui facilitaria. Tem só uma coisinha ali que tá me pegando. A buchinha não entra. Aqui não vai. Observando. Tem algum jeito de tirar. Vou jogar gordurante aqui dentro. Ver se aquela crostinha sai. Vamos ver. Olha o meu pano, que eu não molhei eu não lavei na torneira, gente, ó. Quase nada de água, comparado quando vocês usam o pano e lavam, ó. Se eu precisar, eu uso um segundo pano, mas se não, ó. Não tá sujo esse pano só tá com produto. Ó, tá limpo, tá cheiroso. E lembre-se de, quando tiver também um pouco úmido, já usou um lado dele, dobra, troca de lado. Agora, é ou não é, porque a gente também não tem a vida inteira pra ficar limpando uma coisa que às vezes não sai. Às vezes já grudou mesmo, já calcificou e não vai sair de jeito nenhum. Mas olha a diferença. Vocês lembram? Eu tinha que ter tirado foto do antes. Vocês lembram como ele tava branco? Ele tava branco de gordura. E agora... acabou. Olha que maravilha. Olha. Tá? Olhem lá dentro. Tem umas crostinhas ainda, mas bem menos do que antes. E essas crostinhas, vocês viram, eu tentei. Uma escovinha de dente, talvez, daquelas mais finas, que não é escova de dente, aquela escova bem fininha, talvez entraria. Mas eu não tenho aqui agora pra louça. Mas já deu outra cara. Mais uma tentativa aqui, ó. Com a água bem quente. Vamos ver se sai. Sincera com vocês, a abençoada da crostinha não saiu. Tentei de tudo. Ela tá bem grudada. Saiu o grosso saiu, mas lá no fundinho ainda tem alguma coisinha. Pra gente que é bem exigente, ficou. Só que não tem como. Eu não vou ficar lutando com uma coisa que não tem como. Então, vocês viram que já melhorou muito o aspecto, já tá muito bom, já tá higienizado. A gente não precisa falar pro cliente, olha, ficou uma crostinha, porque isso daqui... que ele tá interessado não é o filtro em si, ele não sabe nem o que tem dentro da máquina de lavar louça. Ele tá interessado da máquina de louça lavar bem, a ponto de não ficar com cheiro na lava-louça.
na louça e não ficar com resíduos de comida, porque às vezes lava a louça e fica com resíduos de comida. Só que também tem outras coisas que depois eu vou falar pra vocês, que é o cuidado que o cliente tem que ter. E a gente também, quando a gente for pôr a louça na pia. Então, pra finalizar aqui, ó, eu vou colocar o meu desengordurante aqui, ó, tá vendo? Essa aguinha, ela fica aqui mesmo. Vou colocar o meu desinfetante e um pouco de desengordurante, tá? Aí vou colocar de volta. Se vocês tiverem dúvida, tira foto antes, né? Sempre bom tirar foto. Ai, Gi, eu não sei como é que eu tirei. Então, filma como é que você tirou pra depois você saber como é que você colocou. Porque a minha é desse jeito. Mas tem máquina de lavar louça que é diferente. Às vezes, cada quente deu uma estufadinha. Mas, ó, tá bom. Tá ótimo. Agora encaixou. Agora tá encaixado, ó. Não tá solto mais. Eu vou colocar... porque é a minha máquina, eu sei que esse lado aqui vai lá no fundo, mas vocês precisam observar na hora que vocês tirarem, pra depois não ter problema na hora de colocar. Ó, o meu é facinho, encaixou, colocou de volta, tudo certo. Agora, pra finalizar, eu posso colocar um produtinho de lava-louça, ligar e colocar para higienizar. Aí aqui tem higienização, extra seco, rápido clean. E aí você vai ler o que tem, o que tem aqui que deve ser colocado. No meu caso, eu quero ensinar vocês como pôr as louças também. Se tiver coisa grudada, aí sim você precisa passar a buchinha, porque talvez não saia com só com a lava-louça. E você vai. Tá vendo? Uma água quente vai. E aí esse aqui, ó, grudado, se tiver muito grudado com a lava-louça, ela não vai sair, não vai tirar. Então, às vezes, o cliente acha que a lava-louça não tá limpando direito, mas não é, ele tá colocando resto de comida. Vai colocando mais ou menos perto, mas se tiver um espacinho, melhor, porque às vezes eles se batem e quebra. Esse aqui é o lugar onde eu ponho os meus talheres, mas poderia ser aqui também, ó. Aqui. Ou aqui, tá vendo o talher? Esse lugar aqui. E você coloca os talheres também pra cima, porque se você colocar pra baixo, a sujeira vai ficar grudada. Coloca assim, ó. Você não deixa ele solto, porque ele vai cair. Então, você coloca ele assim. Outra coisa, meninas, às vezes vocês colocam a louça pra lavar, mas nem sempre o cliente gosta, porque às vezes ele quer lavar à noite. Não sei se vocês sabem, mas à noite é mais barato a conta de luz. Então, na dúvida, é melhor perguntar se pode colocar, tá? Aqui uma buchinha nova já, a outra eu vou descartar. Antes de descartar, eu posso lavar a minha. Aí que tá, né? Você vê, você tá limpando a casa, você vai lavar primeiro a máquina de lavar louça, para depois você poder limpar e lavar a sua pia. Porque senão não faz sentido você lavar a pia, depois lavar a máquina de lavar louça e depois voltar pra pia, tá? É isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. E como boa blogueirinha, se vocês tiverem chegado até aqui, vocês realmente assistiram todo o conteúdo do curso, dá um joinha, ou melhor, um girassol. Mas não vale dedurar pra outra que tem que fazer isso, senão a outra vai fazer que nem escola, não vai fazer o dever de casa e depois eu é que tenho que ficar puxando a orelha de vocês porque vocês não assistiram, eu falei, vocês não prestaram atenção, esqueceram.
Então vou pegar no pé de vocês, que somos uma equipe, cada uma faz a sua parte, a gente se ajuda, a gente se une. E é isso, meninas. Obrigada.